quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Olha nós aqui de novo no canal Rascunho DBD para mais uma vez falarmos da Palavra de Deus, a saber, a revista, a lição da Escola Bíblica Dominical, lição de número 5, onde estaremos estudando sobre o lamento de Jó, né? Na lição passada estudamos o drama de Jó. Então nesse próximo dia 1º de novembro estaremos estudando o lamento de Jó, certo? Muito bem. E tem algumas curiosidades importantes, um assunto muito pertinente para os dias odiernos, né? Para os nossos dias atuais. Eu creio que vai ser muito edificante para quem atentar-se para a palavra de Deus, ok? Então não perca a bênção de Deus, não perca um minuto da aula. Se você gostar do vídeo, você deixa o seu like. Se você pode se inscrever no canal, ative o sininho, deixe o seu like, ative o sino para receber as notificações, tá certo? Muito bem, o meu intuito nesse canal é de ministrar a palavra de Deus, né? Já estamos nesse caminho já há um longo tempo, mais de 20 anos de aprendizado e ensino da palavra, não é? E assim sucessivamente. Temos a grata satisfação de congregar aqui em Guarulhos, sobre a tutela e a presidência do nosso pastor José Wellington Costa Júnior, não é? E servindo ao Senhor da forma que Ele nos propõe, tá certo? E nós estaremos aprendendo mais uma lição importante. Depois dessa lição, nós vamos entrar em uma outra área dentro de Jó também, mas o escritor sabiamente colocou a teologia de Elifaz. Gostei desse tema, dessa questão aí, onde começa Jó e os seus amigos, ok? Nós estaremos estudando nessa lição de número 5, subalterno ao capítulo 3, ok? Capítulo 3, versículo 1 até o versículo 26, ok? Muito bem, vamos trazer aqui a etimologia da palavra lamento, lamentação, ou coisa assim. Tudo bem? Isto posto, depois dessas considerações, nós vamos partir para a nossa aula. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós estaremos juntos nesta caminhada aí, nessa jornada de Jó, vamos dizer assim, ok? Haja vista que é um livro muito interessante, uma lição excepcional. Então não perca a oportunidade, pergunte ao professor, questione mesmo, não pergunte nada fora da lição, mas tudo dentro da nossa lição. Como a lição 5, nós estaremos, o tema geral da nossa lição é a fragilidade humana e a soberania divina, né? Sofrimento e restauração de Jó. Ok, isto posto, nós vamos trazer aí o escopo do aprendizado sobre a questão da lamentação, ok? Quando vamos para essa temática, essa lição não tem uma lição chata. Toda essa revista não tem uma lição chata. Tem umas lições que eu vejo alguém comentando que é meio chato e tal. Não, na verdade não existe nada chato, tem que estudar. E essa então tem que estudar, ok? Então, qual é a definição da palavra lamento? Não é? Qual é ou lamentação? Certo? Qual é a definição? Eu fiz aqui algumas anotações, certo? Para trazermos aqui aclarar um pouco mais o assunto. Até porque a intenção aqui não é se sobressair sobre A e sobre B. A intenção é aprendizado, sempre, constante. Muito bem. Nós estamos na lição de número 5. Podemos chamar esse trimestre de quarto trimestre,
não é? Dia 1º de novembro, né, de 2020, e assim sucessivamente. Então, a origem da palavra lamento, ela vem do latim, ela advém do latim, que quer dizer lamentum, que dá um caráter de um ato de chorar, de deplorar, de carpir. Até uns anos atrás tinha função de carpideira. Quando morria alguém contratava uma carpideira para que pudesse chorar, não é? Que indica aí literalmente a expressão de sofrimento, a ação de lamentar. Lamentação vem da expressão, é uma expressão de pesar, de mágoa, não é? Diante do infinito, ou do infortúnio, aliás, que é um ato de lamentação, gemido, pranto, queixa e etc. Entendeu? Há cerca de 15 palavras na Bíblia que vai apontar esse ato de lamentar, certo? E a palavra hebraica para lamento é abal, que indica o senso de tristeza, de lamentação, de bater no peito, de rasgar as vestes, como diz, de rasgar o peito, enfim, levantar em alta voz, chorar em alta voz, né? E eu fiz aqui algumas anotações com respeito a isso. Então, sobre os termos gregos, por exemplo, nós vamos encontrar que treinel que significa entristecer-se, levantar-se. Um outro termo também no grego é pantel, que significa levantar a voz, chorar em alta voz. Então, nós vamos encontrar esse termo treinel, no caso, que aparece 4 vezes no Novo Testamento, em Mateus capítulo 11, em Lucas capítulo 7, em Lucas capítulo 23, versos 27, e em João capítulo 16, verso 20. Também nós vamos ver o verbo nominal, uma forma nominal que ocorre uma vez só, em Mateus capítulo 2, versículo de número 18, e depois aparece a palavra pantel. Pantel, ela vai aparecer cerca de 10 vezes, então 4 mais 1, 5 e mais outro 10 vezes. Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 9, Marcos capítulo 16, Lucas capítulo 3, aliás, capítulo 6, né? 1 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 12, Tiago capítulo 4, Apocalipse capítulo 18, verso de número 11, 15 e 19 vai soar essa palavra, ok? Então, dentro de todo esse escopo de referência da etimologia da palavra, o significado e a definição da palavra, nós podemos observar e levantar também pessoas que lamentaram, não é? Vamos lembrar de Abraão, em Gênesis capítulo 23, versículo 2. Vamos ver Jacó, que chorou, Abraão chorou por Sara, não é? Jacó chorou por José, no capítulo 37, versículo número capítulo 27, 37, versículo número 34 e 35, e os egípcios que choraram por Jacó, conforme Gênesis capítulo 5, verso 3 e verso 10. E Davi chorou por Abner, seu filho, em 2 Samuel capítulo 3, versículo 31 e 35, e Maria e Marta que chorou por Lázaro, né? Antes mesmo Jó já tinha acontecido aquilo com o patriarca Jó, mas aqui trazendo essas referências só para nos embasarmos e estarmos atentos exatamente ao que estamos meditando, ok? Então, as considerações desse lamento de Jó. Por que Jó se lamentou? Né? Eu fiz até uma pergunta domingo na classe, né, passada, que foi o drama de Jó, onde eu perguntei para o professor, para o irmão que estava lecionando, se Jó havia se murmurado, levantado-se contra a situação. A resposta naquele momento foi não. E eu disse sim, basta ler o capítulo 3, não é? E assim sucessivamente. Então vamos ler a revista, vamos meditar na revista, vamos ler livros
equivalentes. Vamos, o livro que indico também para pesquisa, muito bom aqui, entendeu? De Russell Norman Champlin, Enciclopédia, o volume 3, né? E assim sucessivamente. Então vamos estar atento a tudo quanto temos à disposição para aprendizado. Deixa eu pegar o livro aqui não é? Então vamos estar atentos tudo a quanto temos aí para aprendizado, né, para podermos não estar se batendo, ok? Então essa questão do lamento de Jó é um assunto interessantíssimo quando vamos ver aí que no capítulo 3 todinho ele passa a ter essa dificuldade aí, ok? Nós vamos ver que ele usou símbolos, né? No texto ele usou símbolo, né? Ele vai usar símbolos, né? do tempo, da atmosfera ou coisa assim, para poder aludir o seu sofrimento, não é? Podemos observar que ele vai fazer assim, no capítulo 3 ele vai trazer assim muito pesar, e ele aponta assim, vamos para o capítulo, para a leitura bíblica em classe. Está escrito assim: depois disto abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó disse: pereça o dia em que nasci e a noite em que disse. Então ele usa aqui dia e noite, né? Depois ele vai dizer assim: converta-se naquele dia em trevas. Depois ele vai apontar a treva. E Deus lá de cima não tenha cuidado dele e nem resplandeça a luz. Aí ele aponta trevas, luz. É o que eu falei da simbologia. Depois, dentro dessa questão, ele começa a fazer essa série de comparações entre escuridão, dia, noite, escuridão e luz, nuvens, sombras, né? No versículo 4 ele aponta isso. No versículo 5 ele vai falar de dia e noite. Aí as estrelas deveriam, no versículo 8 ele vai dizer as estrelas não deveriam ser vistas no amanhecer, versículo 9. Então tudo isso por causa do seu nascimento. Então ele pediu a Deus que não desse valor ao dia do seu nascimento, conforme está inserido no capítulo 4, no versículo 4, aliás. Então Jó, ele quer que ninguém se lembre do dia que ele nasceu. Ele não queria que, naquele momento drástico, ele não queria que ninguém fizesse o dia do seu nascimento. Ele queria mais que fosse esquecido, que não só ele, mas todos esquecessem disso. Isso está no capítulo 3, versículo 12. E ele diz que se tivesse morrido ao amanhecer, estaria dormindo, experimentando o verdadeiro descanso. Um descanso, aí vem na palavra sabático, né? No Antigo Testamento. E tem um significado de anos de descanso sabático, conforme está no versículo 17. Ou seja, os maus cessam de me perturbar. Os maus cessariam de me perturbar. Os prisioneiros ficariam à vontade. E não houve nuvem a voz do feitor. E os servos de livre Senhor, no versículo 18 e 19, ele diz ele vai falar um terceiro significado. No versículo 26 também ele cita que está à vontade, tranquilo, de livre e confuso, se tivesse estado na sepultura. Ok? Essa era a questão de Jó. Então todo o capítulo 3 ele vai trazer aí, ele não culpa Deus, mas ele pergunta porque Deus ele não impediu o mal sobre a vida dele, né? Qual era o propósito de viver quando você ganha o mundo inteiro e então perde tudo? Qual é o propósito, né? Um Deus tão amoroso continua dando a vida a uma alma amargurada. Isso é teontologia, porque o justo sofre. Podemos assim, a grosso modo, traduzir. Ok? Então, na verdade, Deus estava dizendo, provando a Jó toda a sua existência, propriamente dito, a existência do Deus que fez os céus e a terra.
No versículo 21 ele diz assim: que espera a morte no dia que vem, e cavam o que procura dele mais do dia de tesouros ocultos. De que alegria solta e exulta, acabando a sepultura? Pergunta de Jó. Por que se dá a luz ao homem cujo caminho é oculto? E a quem Deus o encobriu? Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, os meus gemidos se derramam como água. Por que eu temia na veia e o que receava me aconteceu? Nunca tive descanso, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Observe que essa angústia, Jó não murmurou, não lamentou porque não acreditava em Deus. Ele queria saber o que estava acontecendo com ele, porque aquilo estava vindo sobre a vida dele. Não é? É comum isso acontecer no meio dos homens, porque às vezes, não era o caso de Jó aqui, mas às vezes as pessoas aprontam, e quando a dificuldade chega, ele começa a se perguntar o que foi que aconteceu. Não é? É preciso que reconheçamos os nossos erros, reflitamos no que fizemos que não agradou ao Pai, ao Senhor Deus, né? Para que possamos nos achar dentro das nossas lamúrias. Né? Então Jó vai amaldiçoar o seu dia, e ele estava dizendo assim, Deus lá de cima não cuida dele. Deus é quem chama os dias em sua sucessão, tal como chama as estrelas. Você vai ver que é Deus que cuida de dia, tempos, épocas, eras e etc. Conforme Isaías capítulo 40, verso 26. E que chamou Jó, já a desgraça jamais volte a ser chamada. Então, Jó estava dizendo que contamine as trevas a sombra da morte. Versículo 5. Perecível que as trevas, sombra da morte, lhe chamava. Negros vapores do dia o espantem. Então ele começou a pontuar de forma negativa. Né? Então, quando vamos no capítulo 3, versículo 23, abrindo aqui a lição, diz assim: por que se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus encobriu? Então, nesse texto, ele vai falar das tribulações da vida, e vai contrastar com o palácio do sono da morte. Jó medita na morte, enquanto mais pensa nela, mais ele se fascina. Né? Então, pensa nele, acompanharia naquele sono eterno e tal. Há uma pergunta sempre que paira quando estamos ensinando, em sala de aula e tal. É pecado alguém desejar a morte? Desejando ou não, ela vai chegar para você. Agora, suicidar-se já é um outro problema que também surge especulações o tempo todo. Lembrando, quando vamos falar de morte, estamos falando de escatologia. Ok? Então, homens que são categorizados, crianças nascidas mortas, homens maus cujas as paixões cessaram de perturbar eles. Então, Jó estava falando de tudo quanto o homem estava ali sobre a morte. Né? Então, na nossa lição, nós vamos ver aqui o tópico de número 1. Nós temos no tópico 1 três subtópicos. O tópico de número 1 diz assim: primeiro lamento de Jó, porque nasci. Em que lugar de memória viesse o esquecimento? E em vez de ordem viesse o caos. Não é? Jó ele vai trabalhar a proposta, e Bacon ele vai endossar isso com propriedade. O comentário de Bacon, que foi escrito por Milo Champlin e Puzesker Wolf, né? Num comentário que é Jó, Cantares e Salomão, escrito pela CPD, na página 34. O escritor ele colocou aqui na revista. Ok? O segundo tópico ele vai dizer o segundo lamento de Jó, por que não nasce morto? E o terceiro tópico ele vai dizer por que continuo vivo. Então, por que nasci, por que não nasci morto e por que continuo vivo. É sobre esse tripé negro e dramático que vamos estudar nesse domingo. Né? Por que não morri?
muitos bebês nasceram mortos, mas ele não teve a sorte deles. Ele vai dizer isso no versículo, capítulo 3, versículo 11. Não é? Por que eu não tive a mesma sorte? Um dia, conta-se, que São Francisco de Assis dirigiu-se à morte e dizer: Tu muito amável e doce morte. Ele, o Francisco de Assis, fez menção a isso. E Jó podia ter empregado precisamente as mesmas palavras por essa razão, por razões diferentes, mas para Francisco de Assis a morte era uma criatura de um seu Deus e Rei. Eu, particularmente, não sou simpatizante da morte. Aí podia perguntar: pastor, o senhor já morreu? Não tenho um apreço por ela, não. Né? De forma que Jó ele vai trazer um drama muito, como que fosse um drama de terror mesmo. Né? Ele vai trazer uma dramaticidade, ele coloca dentro dos seus argumentos, no capítulo 3, uma dramaticidade terrível. Então, antes de 7 dias, até os 6 dias, sexto dia, Jó não falou nada. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia, Jó ficou quieto. Ele só foi abrir a boca no 7º dia. Durante 7 dias iniciais de sofrimento. Depois de 7 dias, Jó abre a boca. Isso vamos ver no capítulo 3, versículo número 1, e também no capítulo 2, versículo 13. Jó não abriu a boca para blasfemar contra Deus, não. Ele estava falando dele. Isso que é um ponto importante para nós firmarmos aqui. Jó não estava maldizendo a Deus. Pelo contrário, ele estava falando porque ele estava sofrendo. Não é? Como Satanás pensou que ele faria, Jó foi totalmente o contraponto do que o diabo pensou que ele faria. Conforme Jó, capítulo 1, versículo 11 a 25, capítulo 11 e de Jó 2, versículo 5. Então, depois do término dos 6 dias, ele quebrou o silêncio, né? Conforme o capítulo 3, versículo 1 que eu já disse. Então, o lamento do dia do seu próprio nascimento, ele vai dizer, e Jó falando diz: pereça o dia em que nasci, e a noite em que disse, foi recebido um homem. Capítulo 3, versículo 2 e 3. Jeremias já vai falar algo idêntico. No capítulo 20, verso 14, ele vai dizer assim: maldito é o dia em que nasci, não seja maldito em dia em que minha mãe me deu a luz, mas o dia que ele nasceu. Então qual foi a causa do lamento de Jó? Todo mundo sabe, isso é muito claro. Porque se Jó não tivesse dito nada, ele não era homem. Era um ser estranho, porque ele estava sofrendo demais. Então ele tinha que falar do seu sofrimento. Entendeu? Era uma avalanche de dificuldade, de problema que sobreveio sobre ele. Então foram atingidos aí as principais colunas que sustentavam a vida dele: a família, né? A vida humana. Primeiro a família, depois os bens materiais, depois a saúde, né? Então já não tinha nada o que comemorar, diga-se de passagem. Como homem, não. Como servo de Deus, tudo bem, porque ele segurou isso até o fim. Mas como pessoas, seres humanos, sentindo dor na carne, realmente ele não tinha o que comemorar. Então Jó caiu no abismo, em uma profunda desesperança. Então a natureza da adversidade, a vivência pela não compreensão de conciliar sua fidelidade com Deus, conforme o capítulo 3, verso 26, experimentar uma dor tamanha, né? Jó expôs o receio que tinha no seu coração de ter que passar por essa experiência, né? Pelo que ele veio dizer assim: porque aquilo que temia me sobreveio e o que receava me aconteceu. Então isso quer dizer que ele não estava aceitando aquela luta com boa de bom alvitre, não, de bom grado, não. Ele temia que isso acontecesse. Então Jó lamentou pela sua existência, os dias de dor que eram implacáveis
tinha abalado a serenidade do patriarca. Ele não conseguiu entender a razão de ter nascido. Ele devia ter tanta miséria, devia estar em volta de tanta desgracença, que ele protesta contra o dia do seu nascimento, conforme já dissemos. Então, se for para qualquer homem nessa vida, faria a mesma coisa ou pior. Tem gente que não aguenta e se suicida, não é? Aí hoje eu vejo gente querendo comparar o sofrimento de Jó com qualquer outra coisa. Irmão, não tem comparação. Aquilo foi Deus que disse. Foi Deus quem falou. Quando ele fala para Satanás: observaste tu meu servo Jó, homem íntegro e reto temente a mim. Um dos pontos importantes que temos que verificar nessa lição, essa lição do sofrimento de Jó, é que Deus permitiu que aquilo acontecesse com ele, né? Não para que denegrisse a imagem de Jó, não, é para que o nome do Senhor fosse glorificado, porque o inimigo queria disse, o diabo disse que Jó tinha tudo aquilo, obedecia tanto a Deus porque Deus tinha enchido ele de bem, tinha dado a ele bens com muita bastância, por isso Jó não tinha motivo de reclamar. Aí Deus disse: não, por isso não, pode tirar tudo dele, pode levar tudo, entendeu? E Jó confirma isso nos últimos dias das suas dificuldades. Ele disse que o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então Jó tinha consciência plena do Deus que ele servia. Não servia ao Deus das coisas, ao Deus Mamon, ao Deus dinheiro, não. Ele servia ao Deus que fez os céus e a terra, que podia dar vida e tirar vida. É isso que temos que ter em mente. Quando entrarmos numa dificuldade, quando entrarmos numa prova, temos a certeza que Deus sabe de tudo, está ciente de tudo, haja vista que Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então, Jó ele começou lamentando pela sua existência. Depois, Jó lamentou pela preservação da sua vida. Né? É o que está na lição aqui. Depois, Jó lamentou pela prolongação da sua vida. Como se não bastasse, ele vai amaldiçoar o céu ao dia do seu nascimento, também expressou o seu desejo de não deveria estar vivo. Né? Jó, ele passando por tal sofrimento, no capítulo 3, versículo 12 e 13, e depois vamos ver isso também em Jó, capítulo 6, verso 9, Jó 7, 15 e 16, e Jó 14, 13. Então Jó se sentiu preso, cercado como um pássaro numa gaiola. Para Jó, morrer seria libertar-se dessa situação. Então o único meio que ele viu para passar a dor foi isso. Isso era como humano. O que estava saindo de Jó não era ele falando mal de Deus ou dizendo, se degradando contra Deus. Pelo contrário, ele estava falando dele. Ele estava exprimindo a dor que estava sentindo. Né? Então, isso é patente nos textos. Né? Então, assim como algumas vezes nós sentimos no momento de provação intensa, como o profeta Elias, destacamos outras personalidades, podemos destacar outras pessoas aqui que também tiveram problemas dessa natureza. Então, Jó lamentou pelo prolongamento de vida também. No misto, Jó critica a providência divina sobre como sendo injusta e impiedosa ao prolongar o tempo de vida dos seus confortos que foram retirados. Né? Jó, no capítulo 3, verso 20, ele considera injusto, de maneira geral, a vida de miseráveis, que vidas miseráveis fosse prolongada. Ele achava que daí Jó vê a vida aí e aponta para a luz, porque é agradável. Aí ele diz que é útil ter e caminhar e trabalhar, enfim. Então, outro fator importante, porque Jó se lamentou, foi a falta de ânimo para continuar vivendo. Né? Em seu estado de aflição e transtorno, ele incessantemente vai falar que Jó acreditava que tinha motivo suficiente para estar cansado de viver. Primeiro, não tinha nenhum consolo na vida, porque o texto vai dizer assim: porque antes de meu pão vem o meu suspiro. Então, logo de manhã, quando eu acordava, logo ao raiar do dia, ele já estava sentindo dor. Capítulo 3, verso 24. Então, a tristeza impediam de antecipar-se ao sustento da vida. Além disso, ele ia se afastando aí, não é,
de todo o contexto, e o texto vai dizer assim que antes que viesse o apetite ele sentia dor, né? Depois não tinha nenhuma perspectiva de melhora, certo? Então realmente a vida não foi fácil. Então dentro dessas lições que aprendemos, nós como servos de Deus devemos superar as crises pessoais que vamos enfrentar. Devemos também saber que o sofrimento não pode ofuscar a percepção da bênção de Deus em nossa vida. Não é fácil, mas é possível, ok? Que Deus em Cristo nos abençoe, que a boa mão de Deus continue em nossa vida, que você possa ter aprendido, ter tirado proveito dessa aula, ok? No momento de angústia, precisamos continuar crendo no cuidado divino. Isso é importante. Primeiro, que é um remédio contra a ansiedade. Segundo, que Deus tem o controle de tudo. E terceiro, que cada luta tem um começo e tem um fim. E o quarto ponto importante que temos que tirar disso é que o sofrimento é pedagógico. É um aprendizado. Deus abençoe a todos e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir, onde estaremos estudando a lição de número 6. A próxima aula, lição de número 6, onde estaremos estudando sobre a teologia de Elifaz. Deixa eu confirmar aqui, isso mesmo. A teologia de Elifaz, dia 8, de novembro, estaremos aprendendo a teologia de Elifaz. E só os pecados sofrem, ou só os pecadores sofrem? Eis a pergunta. Não. Esta é a resposta. Um abraço, até a próxima aula, se Deus nos permitir.